A passagem de hoje é Salmo 3, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Amém. Muitas vezes, ouvimos dizer que a vida é cheia de sofrimentos. Isso significa que, em nossa jornada, frequentemente nos deparamos com situações muito difíceis. Seja na saúde, nas finanças, na criação dos filhos ou nos relacionamentos familiares, há momentos em que passamos por grandes dificuldades. Ao visitar muitos lares e conversar com os membros da igreja, ouço o relato de muitas histórias diferentes. Como seria bom se houvesse apenas boas notícias, não é mesmo? Mas há muitas provações diante de nós. Há situações que nos levam às lágrimas e outras que nos deixam com o coração pesado. Há muitos momentos em que oramos perguntando: Senhor, por que temos que sofrer tanto? Por que nós que vivemos como crentes temos que passar por tantas provações? E há muitas situações em que a oração: Senhor, por favor, resolve esta situação, brota espontaneamente de nosso coração. Ainda que enfrentemos muitas provações, os sofrimentos que surgem nos relacionamentos são, muitas vezes, os mais difíceis de suportar. Li uma pesquisa sobre o que as pessoas consideram mais humilhante em seus relacionamentos. O primeiro ponto é quando sua existência é ignorada. Dizem que a maior humilhação é sentida quando seus esforços, suas palavras e suas ações perdem o significado e são desconsiderados. Quando você é tratado como se não existisse. O segundo é quando se é traído em um relacionamento de confiança. Quando a longa confiança, o afeto, a amizade, a parceria e o amor são destruídos em um instante, por algum interesse ou ganância, essa traição não é apenas a destruição de um relacionamento, mas uma profunda ferida e humilhação gravadas no coração. E o terceiro é quando se é humilhado publicamente. As pessoas se sentem extremamente humilhadas quando são insultadas na frente de outros, quando seus assuntos pessoais são expostos, quando se tornam motivo de zombaria e quando sua dignidade é pisoteada. O que vocês acham? Já passaram por alguma dessas situações? Nesses momentos enfrentamos circunstâncias extremamente dolorosas. Eu sou alguém que valoriza muito os relacionamentos. Por isso, quando surgem mal-entendidos e a confiança é quebrada, é uma experiência muito difícil. E quando, por causa disso, minha existência é ignorada e sou humilhado, sou tomado por uma angústia que mal consigo expressar em palavras. Ouvimos com frequência a frase: não se deve confiar nas pessoas. Embora possa parecer verdade, é também uma afirmação muito triste. É triste pensar que não podemos confiar uns nos outros, quando fomos feitos para viver e conviver em comunidade. A passagem de hoje nos mostra Davi, que se encontrava em uma situação exatamente assim, muito difícil. Se olharmos para o título do Salmo, está escrito: Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Davi estava vivenciando, de uma só vez, as 3 coisas que mencionei, as que causam a maior humilhação a uma pessoa. Sua existência como rei foi ignorada. Ele foi traído em um relacionamento de profunda confiança, por seu próprio filho, a quem amava imensamente. E muitas pessoas o apontavam com o dedo. Ele se tornou publicamente alvo de críticas e zombarias, com pessoas dizendo: o reinado dele acabou. Imaginem quão humilhante deve ter sido essa situação para ele.
o rei de uma nação. A rebelião de um filho contra o pai é uma traição que causa uma das feridas mais profundas que existem. Davi amava Absalão, mas Absalão levantou um exército, iniciou uma rebelião e tentou matar o próprio pai. Davi teve que deixar o palácio às pressas. Com que desespero ele deve ter fugido? Provavelmente sem nem conseguir calçar os sapatos, derramando lágrimas. Vestido não como um rei, mas como um fugitivo. Liderando não uma comitiva real, mas um grupo de refugiados. Ao olhar para si mesmo, quão desesperadora, confusa e humilhante deve ter sido a cena. Ele se tornou um fugitivo em sua própria nação, aquela que ele mesmo havia estabelecido. Servos em quem confiava lhe viraram as costas. Começaram a apontar o dedo. Diziam: Deus abandonou Davi. A graça de Deus sobre ele acabou. A zombaria das pessoas feria o coração de Davi. Mas Davi não reclamou. Ele entregou toda a situação a Deus. Davi descreve o cenário da seguinte forma. No versículo 1, ele diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. E no versículo 2, ele descreve a zombaria que ouvia. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. E no versículo 6, ele declara: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Quão assustadora deve ter sido essa situação! Um cenário indescritível se desenrolava diante de seus olhos. Na verdade, para qualquer observador da época, Davi parecia ter sido abandonado por Deus. Poderia parecer que ele estava sendo arruinado pelo juízo divino. Qualquer um que visse Davi naquela condição, sofrendo de forma tão impotente, poderia facilmente concluir que a mão da graça de Deus o havia deixado. Mas o próprio Davi não pensava assim. Embora estivesse claramente em uma crise de vida ou morte, ele não se esqueceu de que Deus ainda o estava protegendo. Por isso, em vez de se deixar derrotar pela situação, desanimar ou desistir, Davi se apegou ainda mais a Deus. E então ele faz uma confissão de fé. São os versículos 3 e 4. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Selá. Amém. O que ele está dizendo? Ele confessa que Deus é o seu escudo. O escudo é uma barreira de proteção que nos cerca por todos os lados, a ferramenta mais importante para se defender dos ataques inimigos. Davi sabia que Deus estava com ele, protegendo-o e ajudando-o. É uma confissão de fé de que Deus, o Todo-Poderoso, o estava guardando naquele exato momento. Davi, que já havia experimentado Deus como seu verdadeiro escudo, aquele que sempre o protege, ajuda e guarda, fez essa confissão com total convicção. Por já ter provado o cuidado de Deus em sua vida, ele tinha a clara certeza de que, mesmo naquela situação, o Senhor estava com ele. Em seguida, ele confessa: Tu és a minha glória, reconhecendo que é Deus quem lhe concede honra. Apesar de sua situação ser humilhante, miserável e difícil, expulso por seu próprio filho, Davi tinha a firme convicção de que sua circunstância não definia seu valor, pois sua verdadeira glória vinha de Deus. E ele confessa que Deus exalta a minha cabeça. Nós também abaixamos a cabeça quando estamos desanimados ou cansados. Naquela cultura, o ato de erguer a cabeça de alguém significava restaurar a posição e a honra da pessoa que estava sendo humilhada. É uma proclamação de fé de que Deus restauraria a honra, a posição e o status de Davi. Portanto, embora a situação fosse difícil, dolorosa e amarga, Davi confessava com fé que Deus o estava protegendo, que Deus continuava sendo sua glória e que, no tempo certo, o Senhor ergueria sua cabeça e o restauraria por completo. Essa certeza de Davi nascia de sua profunda confiança em Deus. Tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, ele não se deixou abater pela situação. Em vez disso, buscou a ajuda de Deus,
confiando que somente o Senhor poderia livrá-lo e que, com o auxílio divino, tudo se resolveria. No versículo 4, Davi afirma ter clamado a Deus. Esse "com a minha voz clamei ao Senhor" se refere à oração. De fato, ao olharmos para a vida de Davi, vemos que ele superou todas as suas crises clamando a Deus. Era o seu padrão. Sabendo que essa era a atitude correta, ele orou com confiança na ajuda do Senhor. Meus irmãos, assim diante do problema, Davi confiou em Deus como seu escudo, como o Deus que lhe dá glória e que o restaura, e clamou com a certeza de sua ajuda. Devemos aprender com essa atitude. Quais problemas e dificuldades vocês estão enfrentando? São muitos, não é? Mas, irmãos, nosso Deus não é apenas o Deus de Davi. Ele é o nosso Deus, o meu Deus. Se tivermos a mesma atitude de Davi diante de nossos problemas, também poderemos experimentar a ajuda de Deus. Diante do meu problema, devo declarar: Deus é meu escudo. Diante da humilhação, Deus é a minha glória. Diante da dificuldade, quando me sinto insignificante, Ele é o Deus que me restaura. Devemos confiar somente em Deus, ter certeza de sua ajuda e clamar a Ele. Deus deseja que façamos isso. Que a bênção de Deus esteja sobre mim e sobre vocês, que cremos nesta verdade. Se fizermos isso, se assumirmos essa postura diante do problema, como Deus reagirá? O versículo 5 diz: Porque o Senhor me sustentou. Deus não nos abandona. Ele não abandona seus filhos amados que estão sofrendo. Ele nos sustenta. Vejam o versículo 7. Davi diz: Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Isso significa que o próprio Deus resolverá todos os problemas. Ele não diz: Eu o capacitarei para que você resolva. Ele diz: O Senhor fará. Claro, Deus pode usar diferentes métodos, mas o importante não é como Ele fará, e sim a certeza de que Ele resolverá. E finalmente, no versículo 8, Davi conclui orando: Sobre o teu povo seja a tua bênção. Deus nos abençoará. Meus irmãos, Davi perdeu tudo: o trono, a honra, seus entes queridos, o coração de seu filho. Ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a Deus. E seu coração permaneceu fiel a Deus. Não importa quais dificuldades vocês estejam enfrentando, a salvação vem do Senhor. Nesta madrugada, que possamos olhar para o Senhor que nos sustenta, resolve nossos problemas e nos abençoa. Que hoje seja um dia para avançarmos firmados no Senhor.